Glória a Deus, pode se assentar. Gente do céu. Que manhã, hein, gente? Meu Deus do céu. Vontade da gente ficar babando aí no chão até, né? Até Jesus voltar. Que preciosidade, né, gente? Que tempo precioso. Mulheres tão abençoadas que ministraram a nossa vida. Eu, de uma maneira particular, meu Deus, eu fui tão consolada e tão encorajada, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. E quando o Senhor libera sobre nós algo é porque Ele é estrategista, né? E às vezes a mão dEle entra na hora exata para nos levantar, para nos tirar do desânimo, do abatimento ou aquela vontade de parar. O Senhor fala, você pode descansar, mas parar não. Que delícia, que palavras abençoadas que foram liberadas sobre nós, mulheres destemidas. Amém, gente? Somos destemidas sim, somos filhas, e nós somos a cara do nosso Pai, o DNA dEle está sobre nós, está em nós, e nós queremos viver tudo o que Ele quer que a gente viva. Bom, ontem eu trouxe para vocês, quem esteve aqui, não, melhor, quem não esteve aqui ontem à noite? Algumas pessoas, algumas poucas mãos erguidas, sim, que bom que vocês vieram hoje, gente, glória a Deus. Nós tivemos um tempo muito precioso, e ontem nós aprendemos a partir da história de Esther. No primeiro momento a gente olha para Esther e a gente já entendeu por que ela é uma mulher destemida. Ela ousou se apresentar diante do rei num momento que ela podia ser condenada à morte, não podia se apresentar diante do rei sem ser chamada por ele. Ela, já sabendo dessa lei, ela temeu estar diante do rei, mas no final ela fala, se morrer, morrerei, se perecer, perecerei, eu vou estar diante do rei para buscar justiça e buscar salvação para o meu povo. Mas a gente ontem meditou um pouco sobre como Esther foi favorecida por Deus e como esse favor que nós recebemos. Nós também recebemos vários níveis de favor de Deus, quando temos saúde, quando temos uma profissão, quando temos um chamado, quando temos um dom. Deus também estende favor sobre nós, mas a gente tem que tomar cuidado. Esther correu um risco, mas graças a Deus tinha a pessoa certa para despertar Esther, que era Mordecai. E muitas vezes o favor que era para a gente ser habilitado, instrumentalizado para cumprir o nosso propósito, muitas vezes ele se torna um lugar de comodidade, né? Então, eu até li uma palavra que foi dito aqui do T.D. Jakes, né? Que ele falou assim, que o grande risco é a gente fazer da manutenção do conforto um sabotador do propósito, né? E isso acontece com muita naturalidade, mas graças a Deus não aconteceu com Esther. Ela não deixou que a posição que ela já ocupava, o conforto que ela já tinha, aquilo tudo que ela já tinha recebido, todo o favor para ela chegar até ali, no lugar de rainha, que aquilo não impedisse dela cumprir o seu propósito. E nós fomos desafiados aqui ontem a não permitirmos que a manutenção do conforto impeça a gente de cumprir o nosso propósito. Então, foi um tempo que a gente aprendeu muito, e eu queria que o Senhor continuasse ministrando a nós através das mulheres das Escrituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu vou usar a NVI, a Nova Versão Internacional. Nós vamos aprender com essas mulheres maravilhosas aqui. As filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Maala, Noa, Rocla, Milca e Tirza. Elas se aproximaram da entrada da tenda do encontro e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: o nosso pai morreu no deserto,
Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso diante do Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Este será um estatuto legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Agora vai comigo para o último capítulo de Números, capítulo 36. A partir do verso 1 também. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas. Eles disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu essa ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo do pai delas. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maala, Tisa, Ocla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo do seu pai. Senhor, essa é a tua palavra e nós ansiamos por ouvir a tua voz mais uma vez. Como é preciosa a tua palavra. Como são preciosos, Senhor, os exemplos das tuas filhas, que nos ensinam tanto aqui no século 21. Mulheres como nós, mulheres que o Senhor levantou, que o Senhor também nos levante nesse tempo, como o Senhor levantou as filhas de Zelofeade. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante a gente, essas filhas de Zelofeade, há um tempo atrás até umas amigas, nós nos encontramos para fazer uma ação no interior de Pernambuco, e aí quando acabou aquela ação que rasgou o sertão de Pernambuco, elas formaram um time, somos 5, e estou lá, o meu nome está lá no grupo, As Filhas de Zelofeade. O grupo chama As Filhas de Zelofeade. Muito bem, gente. Essas moças, o texto bíblico está muito claro aqui para a gente. Essas mulheres viviam num tempo onde as mulheres não tinham herança paterna. Os homens herdavam o legado, a herança que vinham dos pais. As mulheres não. As mulheres eram providas, cuidadas, protegidas por seus maridos.
mas elas não tinham parte na herança do pai. Elas iam ter parte na herança do marido. Elas iam desfrutar da herança que o marido delas recebesse. Então a gente entende até porque que era muito complicado as mulheres no mundo antigo não se casarem. Quando a gente fala, por exemplo, nos dias de hoje, de uma mulher viúva, poxa vida, tem tanta mulher viúva aí que está mandando ver, está trabalhando, está fazendo, cuida dos netos, cuida dos filhos, é uma mulher ativa, dinâmica, trabalha. Não era assim, por exemplo, nos tempos de Ruth e Noemi. Elas viviam da benevolência das pessoas, não era permitido às mulheres trabalharem como nós trabalhamos hoje. Então, não era diferente aqui, eles estavam entrando na terra, cada tribo estava recebendo a sua porção, mas Zelofeade tinha morrido no deserto. E é interessante que quando elas chegam diante das autoridades de Israel, elas falam, olha, nosso pai não morreu porque ele morreu em rebelião, ele não se juntou aos filhos de Corá que se voltaram contra Deus, ele morreu pelos próprios pecados dele. Mas nós vamos ter que desaparecer, o nome do nosso pai vai ter que desaparecer porque ele não teve filho homem. E aí, quando elas levam essa causa, Moisés leva a causa para o Senhor. E o Senhor fala, elas têm razão. Gente, vocês conseguem imaginar que quebradeira que é essa que está acontecendo aqui? Que revolução que está acontecendo aqui? Num tempo e numa sociedade, num contexto que as mulheres não tinham voz. Essas moças se unem às 5, não tinha nenhum marido por elas. As 5, pelo que a gente viu no texto, ainda eram solteiras. Então eu fico imaginando que devia ter uma lá com 14 anos, 15 anos, elas deviam ser bem jovenzinhas, porque as mulheres se casavam cedo. Então você imagina, 5 jovens, o pai faleceu no deserto, elas agora estão entrando na terra, e elas não têm direito a nada. E elas vão diante das autoridades. O texto mostra para a gente que elas foram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, na frente da tenda do encontro, ou seja, diante de Deus. Elas se apresentam ali, e de uma maneira destemida, ousada, elas requerem um direito. Gente, essas mulheres são bravas demais. Essas meninas são mulherão. E aí, isso nos faz refletir. Hoje, nós mulheres temos tanto acesso, tantas possibilidades. Nós ainda sofremos, sim, em alguns níveis, perseguição, açoites. Mulheres morrem ainda pelas mãos do companheiro, pelas mãos de homens. A vida não é flores para as mulheres, existem muitas dificuldades, sim. Mas quanto nós avançamos? Como o próprio Deus tem levantado suas filhas nesse tempo, como o próprio Deus tem dado voz às mulheres, né? As pessoas creem que isso foi uma revolução feminista. Não, aqui a gente já vê que Deus estava a favor da mulher. Deus não pelejava contra elas, não as condenava. E quando a gente vai estudar a história, gente, a gente vê que as raízes do comportamento chauvinista sobre mulheres não vem da Bíblia. As pessoas falam que a Bíblia é um livro machista, porque não lê, né, gente? Não sabe que tinha uma mulher chamada Débora, que tinha marido, mas Deus escolheu ela para dirigir, para governar, porque era isso que os juízes faziam. Eles julgavam as causas. Ela era a líder do povo de Israel. Deus levantou uma mulher. Mas quando a gente vai na história, a gente vê que a filosofia grega, os filósofos gregos, gente, eles tinham uns pensamentos assim. Platão, Sócrates, eles diziam que as mulheres eram distrações. Ou elas serviam para prazer ou para produzir filhos, que elas não serviam para mais nada. Aliás, eles diziam que se um homem queria ser intelectualmente mais arrojado, que ele não se metesse com mulheres, que eles se relacionassem com outros homens. E a gente vai vendo toda sorte de absurdos que aqueles filósofos gregos diziam sobre as mulheres.
O Império Romano multiplicava isso, tratava as mulheres como objetos. Então isso não vem da fé, isso não vem da Bíblia, isso não é um modelo divino. Isso é a distorção do que Deus fez. E a gente sabe que o mundo grego, ele ecoa até hoje na nossa educação. Até hoje a filosofia grega ecoa aqui na nossa educação. Mas ninguém põe na conta dos filósofos os absurdos que eles ensinavam. Os absurdos que eles ensinavam contra mulheres. Serve para ser cortesã ou para ser mãe de filho. E para limpar a casa. Era isso que eles falavam. Põe tudo na conta da Bíblia. Mas aí a gente se depara com esse episódio. E Deus fala, elas têm razão. A gente vê isso em outro evento, quando Tamar, nora de Judá, fica sem marido uma vez, fica sem marido 2 vezes. E Judá fala, não, quando o filho caçula tomar idade, ele se casa com você para a lei do levirato ser cumprida, para você constituir descendência para o primeiro irmão. Mas o filho caçula cresceu, Judá fingiu de besta e não entregou para a viúva negra na idade dele, na ideia dele. E aí Tamar tira as roupas da sua viuvez, se veste de uma maneira sem ser roupas de viúva, cobre o rosto. E Judá olha para aquela mulher como se ela fosse uma prostituta cultural. E ele toma essa mulher. Helena, pelo amor de Deus, que bagunça que a Bíblia é. O que Judá está fazendo? Gente, essas questões são questões culturais. Não dá para a gente entender a Bíblia se a gente ficar apegado aos nossos modelos ocidentais e modernos, ok? Era uma outra época, outros costumes. Jacó tinha 2 mulheres, Lia e Raquel, e as concubinas. Vai fazer isso hoje? Não faça isso hoje. Então, é só para vocês entenderem que tem as diferenças culturais, as diferenças de tempo. Nós estamos separados dessas histórias séculos, culturalmente bem distanciado. Hoje, se você for para o Oriente Médio, você vai se deparar com uma cultura completamente diferente da nossa. Sabe o que vale lá no Oriente Médio até hoje, gente? Tipo assim, um irmão matou o outro. Outro dia eu estava conversando com a galera lá de Jericó. Jericó é território palestino, né? É a autoridade palestina que toma conta de Jericó. Então eu estava conversando com uns homens de Jericó, muçulmanos, e ele estava me explicando, por exemplo, se um matou o outro, um cara matou o outro, aí vem a irmã, o irmão do cara que foi morto, vem aqui e mata outro nessa família aqui. Aí mais um vem aqui dessa família, vai lá e mata o outro lá. Fica aquela, sabe? A polícia não se mete, a lei não se mete, eles fazem a lei do olho por olho ainda. E aí as famílias têm que se encontrar, sumir com um para parar, ele usou esse termo, para parar o sangue. Para parar o sangue, a gente tem que afastar um, fugir, tirar um da reta, para parar o sangue e fazer um acordo de, vamos parar por aqui? Já matou 2 daí, 2 daqui, vamos parar por aqui. Olha que loucura! No Irã, eles enforcam as pessoas até hoje. Então a gente vê que mesmo com a distância do tempo, hoje, no século XXI, muitas práticas são distantes do nosso mundo ocidental, ok? E no caso de Tamar, ele se deita com a nora sem saber que era nora. E no final, ela engravida dele, ou seja, ele suscita descendência. E ali, no ventre de Tamar, estava a semente do Messias. Ou seja, veio de Judá a semente do Messias. Então, mas a gente pensa, né, é legal quando a gente canta, ele é o leão da tribo de Judá, mas quando a gente vê a embolação que teve até chegar, né? Depois teve Raabe, prostituta, entrou na linhagem do Messias. Ruth, moabita amaldiçoada, entrou na ascendência do Messias. Isso mostra para a gente, que Deus é um Deus de misericórdia e graça, desde o Antigo Testamento. As pessoas, nossa, Deus do Antigo Testamento era muito terrível. Não, Deus é o mesmo, Ele não mudou de personalidade. Mas Ele já era misericordioso e perdoador e justo desde sempre. E a gente vê isso claramente quando mulheres que aparentemente, socialmente, seriam
colocadas de lado, Deus fala, Tamar está certa. O próprio Judá reconhece, você é mais justa do que eu. Então é lindo quando a gente percebe isso. E aí a gente chega nas filhas de Zelofeade, e elas estão buscando justiça onde a justiça podia ser liberada. Elas não foram pleitear a causa delas, elas não começaram a fofocar no meio do arraial. Vida, céus, azar. Não acho justo esse negócio, não. Por que a gente não tem irmão, não tem marido, agora a gente vai ter que ficar à mercê aí? Poxa vida, a gente não vai ter herança do nosso pai? Você acha isso certo, fulano? Você já viu aquela pessoa que ao invés de ir na pessoa que resolve a parada, ela primeiro contamina todo mundo? Não foi o caso delas. Quando uma mulher, como já foi dito aqui hoje, quando uma mulher está focada, ela vai mais longe. E elas estavam focadas no que é certo, e elas foram em quem podia decidir pelo certo, que eram as autoridades constituídas e Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo bem desafiador. As leis são absurdas, muitas vezes. A gente está vivendo um tempo onde o certo virou errado, e o errado virou certo. É tanta confusão na cabeça das crianças, tantas ideologias descendo goela abaixo, tantas coisas estabelecidas na escola, sem o nosso consentimento. Aí quando a mãe quer fazer homeschooling, faz. É sacrificial, é difícil, não é o ideal também, porque as crianças elas ficam meio que isoladas. E mais dia menos dia, a bolha vai furar, né? Mas eu, de maneira nenhuma, eu condeno pais e mães que, querendo proteger ali os primeiros anos dos seus filhos, vão criar em homeschooling. No Brasil, não pode mais homeschooling. Está proibido. Não é aceito. Por quê? Porque a escola se tornou uma arma de doutrinação. E quem vai mudar isso? Gente, a nossa posição não é a posição de quem fala assim, que isso, gente, a coisa só vai piorar mesmo, Jesus vai voltar mesmo. Deixa rolar. Deixa o pau quebrar. Não, gente. A gente não deixa o pau quebrar, não. A gente crê que as escrituras vão se cumprir. As profecias vão se cumprir. Mas enquanto a gente está nessa terra, a gente é sal e luz. Sal e luz. Luz quebra a escuridão. Luz não se conforma à escuridão. Luz vai lá, mesmo que seja um palitinho de fósforo. Gente, se nós apagarmos todas essas lâmpadas, os painéis, tudo, não vai ser tudo escuro, porque essa luz aqui vai quebrar a escuridão. Onde tem uma pequena luz, já não existe mais plena escuridão. Vocês estão entendendo? Mas às vezes nós ficamos, como eu disse ontem, né? Bem dentro do nosso bairro, da nossa questão, olhando para o nosso próprio umbigo. Quando a gente tem preguiça de ir contra algumas coisas, a gente fala assim, vai mexer com isso não, deixa para lá. Ou então a gente pensa assim, não, quem sou eu? Isso aí é grande demais para mim. Imagina se Golias fala assim com Davi, ué! E ele sai correndo. Golias era grande para Davi, gente? Mas isso intimidou Davi? Isso não deveria intimidar as filhas de Deus. Helena, o que você está sugerindo? Que a gente mude as leis? Por que não? Por que não? Não, porque política e religião não se discute. É por isso que nos altares tem falsos profetas e pilantras governando e fazendo as nossas leis. Eu acho sim que o púlpito não é lugar de fazer política. O púlpito é lugar de anunciar a palavra de Deus. Mas nós pagamos impostos, somos cidadãos, votamos e nós temos o direito e o dever de fazer o que é certo. De escolher um representante que realmente, pelo menos, se aproxime dos nossos valores. Mas não tem nenhum candidato que presta. Então seja você o candidato que presta. Porque é muito fácil a gente criticar quem está tentando fazer alguma coisa, mas a gente não faz nada. Todo crítico é aquele que não faz nada.
Ele só critica, só acha um absurdo isso, um absurdo aquilo, um absurdo aquilo. Só acha um absurdo, mas não faz nada. Por isso que eu falo com você, pense 2 vezes antes de ouvir um crítico que não tem fruto. A quem você não pediria conselhos, você também não aceita críticas. O Senhor está nos chamando, gente, para a gente viver de outro jeito. Ah, Helena, eu não tenho vontade de me meter com política. Ok. Tem que ter vocação para entrar nesse meio. Tem que ter preparo, tem que ter pastoreio, tem que ter estômago. Porque o sistema está apodrecido. Satanás já lançou as patas dele há muito tempo no sistema. Mas o nosso chamado é não se conforme com esse mundo. E não nos conformar é nós não entrarmos no mesmo modelo e também não ficarmos apáticos diante da injustiça. Nossa, bem que a Bíblia falou. Sangue de Jesus tem poder, esse mundo está perdido. Gente, não foi para isso que nós fomos chamados, não. Nós fomos chamados para interferir com violência contra as trevas. Como assim, Helena, com violência? É diferente. A nossa violência não é nos tapa, não, gente. Pensa em Abigail, outra corajosa, né? Foi citada aqui ontem também, brevemente. Abigail estava lá na casa dela, era uma mulher rica, próspera. O marido dela era doido, mas muito rico. E ela era mulher dele, está lá cuidando das coisas dela, da vida dela. De repente, vem os funcionários dela e falam assim, pelo amor de Deus, dá uma força para a gente, porque os meninos de Davi vieram aí pedir uma comida, porque a gente está com fartura aí, por causa da tosquia das ovelhas. Tem comida, dá com pau aí, mas Davi mandou os rapazes dele para falar, olha, lembra que nós ajudamos a cuidar das suas ovelhas, dos seus rebanhos? Com o que você pode nos favorecer? A gente está vivendo no deserto. Era uma prática normal. E aí Nabal fala, quem que é Davi? Fez de tonto. E aí, agora Davi vem aí. Se a gente conhece bem Davi, dona Abigail, se a gente conhece bem Davi, ele vem aí e não vai ficar um vivo. Abigail foi falar com o marido dela? Não. Abigail não foi lá e falou assim, ei, Nabal, que absurdo. Olha o que você fez, homem. Agora Davi vem aí, vai tocar o terror, vai matar todo mundo. Cabeça fraca. Para de falar na cabeça do seu marido, vai orar por ele. Se ele não tem sabedoria, vai orar por ele e vai tomar o seu posicionamento. O que a Abigail fala? Pega isso, pega comida pra caramba, carrega os burrinhos e vem atrás de mim. Aí manda as comidas. No meio do caminho ela encontra Davi vindo com fúria contra a casa dela. Ela desce do animal que ela estava montada, se curva. Ó Senhor, Senhor meu, minha seja a culpa. Eu não vi que os rapazes do Senhor foram na minha casa. Não leve em consideração o que o meu marido falou. Ele é um homem tolo, como diz o nome dele, mas eu peço que Deus abençoe o Senhor. Que o Senhor livre o Senhor de fazer maldade. E ela começa a abençoar Davi. Ela se humilha e ela abençoa. Que arma poderosa. Jesus venceu se humilhando e abençoando. Se tem uma mulher que é uma prefiguração de Cristo no Antigo Testamento, porque sempre são homens, né, gente? Homens no Antigo Testamento são prefigurações de Cristo. Mas quando eu olho para Abigail, eu fico pensando, gente, se tivesse uma mulher para ser uma prefiguração de Cristo, é Abigail. Ela se coloca entre o culpado e aquele que tinha direito de executar juízo, porque Davi tinha o direito de executar juízo. E ela toma sobre ela a dor, a falta. Seja minha a culpa. Não é a minha casa, não é Nabal. Seja minha a culpa. Ela teve coragem de se colocar no lugar que fez a diferença e salvou toda a sua casa. Depois o Senhor acertou as coisas. Matou Nabal e tornou Abigail mulher de Davi. Eu falo assim, Nabal, se você tem um marido Nabal, conta para ele a história. Querido, te contar a história da Bíblia. Tinha um cara que chamava Nabal. Davi olhou para Abigail, gostou do que viu e gostou não apenas da beleza dela, mas da sabedoria dela. Vocês entendem que
o Senhor tem um papel para as mulheres, para nós interferirmos, nós sermos intercessoras, nós nos colocarmos entre a injustiça e o inocente. Abigail não livrou só Nabal, ela livrou Davi de agir precipitadamente, agir na força do ódio. Ela salvou os dois. Ela era só uma mulher. Não menospreze o que o Senhor pode fazer através de você, minha irmã. Às vezes você não vai se meter na política, mas você vai transformar o seu bairro. Você vai mudar a ordem de onde você vive. Como já foi dito aqui hoje, você vai mudar a atmosfera. Não menospreze o que uma mulher na presença de Deus pode fazer, até onde ela pode ir. Não é sobre a nossa força, sobre as nossas qualidades, sobre os nossos muitos talentos. Deus pode usar isso tudo se Ele quiser. Mas tudo são ferramentas nas mãos do Todo-Poderoso, mas a gente tem que se dispor. A gente não pode se conformar com uma coisa simplesmente porque é cultural. Ah, é cultural. Elas se apresentam diante das autoridades, elas se apresentam diante de Deus e falam assim, olha, até agora foi assim, mas tem que ser assim? Será que o nome do nosso pai vai desaparecer porque ele não teve filhos homens? Isso é justo? Era uma lei, era uma coisa que já funcionava, sim, tudo bem, mas não era o certo. E quando elas levam diante de Deus e das autoridades essa causa, e Moisés leva para Deus, Deus fala, elas têm razão. E mudou o estatuto. Mudou o estatuto. Não foi uma bênção só para elas. Foi uma bênção que atravessou elas e alcançou as mulheres daí para frente. Mudou a maneira de pensar, mudou a regra, mudou a lei, mudou o padrão. E às vezes a gente olha para uma miséria de um bairro, para a pobreza absoluta, para a droga comandando um buraco na cidade, e a gente não faz nada. A gente só fala assim, oh, misericórdia, que tristeza. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma universidade que abraçou com todas as suas forças ideologias satânicas. Eles não veem dessa forma, mas são. Meus 3 filhos, 3 dos meus 4 filhos estudaram na Federal. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei daquilo que eles tiveram que lidar dentro da universidade. E aí eu conversei com uma professora que foi minha aluna. Há muitos anos atrás eu fui professora de educação artística. E eu era professora no Colégio Cristão de Belo Horizonte. E essa menininha foi minha aluna. Hoje ela é uma das professoras do curso de pedagogia da Federal. E aí, por uma coincidência, eu fui pregar na igreja dela e ela que foi me buscar em casa. E aí a gente foi conversando no carro, e eu falando, que coisa linda, Dani. E ela me contando que agora era professora na Federal, que alegria. Ela falou assim, pois é, Helena, mas eu não estou aguentando mais. A perseguição em cima da gente é acirrada, a gente não pode abrir a boca. Crente é perseguido, é discriminado, a gente tem que pensar 2 vezes no que a gente vai falar. Então, assim, eu estou muito cansada, porque é muita coisa ruim acontecendo. E eu falei assim, aí você vai tirar o time de campo? Vai não. Ela olhou para mim assim e falou assim, você não tem o direito de tirar o time de campo, foi Deus que colocou lá. Pede reforço, não pede para sair, pede reforço. Pede para Deus mandar professores cristãos. Pede para Deus mandar coordenadores cristãos. Pede para Deus mandar um avivamento nos meios dos alunos. Anda naquele campus profetizando vida, 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 ressurreição, avivamento. Anda lá naqueles campos e fala, Senhor, envia os seus anjos, quebra, desbarata os demônios que estão mandando nesse lugar. Esse lugar é um lugar de avivamento, de educação, e não lugar de avacalhação. Está lá até hoje a Dani. E eu ouvi falar que o clubinho lá tem crescido bastante. Esses dias aí eles foram proibidos de cantar. Tá bom, tá incomodando o inferno, né?
É isso. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar na federal, a minha filha, a Sofia, a caçula, ainda estuda lá. Às vezes, ocasionalmente, eu estou no carro quando a gente vai deixar ela na faculdade. E aí eu fico dentro de mim, Senhor, em nome de Jesus, manda reforço. Aquilo que eu falei para a Dani, eu como mãe de aluno, eu tenho autoridade para dizer, manda reforço, Senhor. Manda para cá os eruditos, os caras, homens e mulheres inteligentes, cheios do Espírito Santo. Muda o DNA dessa universidade, muda a realidade, Senhor, quebra a escuridão. A gente sabe, gente, que nem todo mundo vai se converter, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de falar a verdade, de anunciar a palavra, de pregar o evangelho. Não é papel nosso convencer ninguém da justiça, do pecado e do juízo, mas como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que falar do que é justo, alguém tem que falar do que é certo, alguém tem que ter coragem para entrar na intercessão, para ser o bloqueio entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Mas quantas vezes nós nos acovardamos? Elas se colocaram diante de Deus. Elas enfrentaram uma estrutura já formada, estabelecida. Não é porque uma coisa está estabelecida que Deus concorda com ela. Tanto é que quando Moisés leva diante de Deus, ele fala, elas têm razão, vamos mudar. Deus não falou assim, talvez. Vai mudar. Vai mudar. Deus instituiu uma nova lei que beneficiaria outras mulheres em situações semelhantes. Depois vem os homens, no capítulo 36, como a gente leu, falou assim, tá bom, o Senhor fez isso, maravilhoso, mas se elas casarem com os homens das outras tribos, aí vai dar ruim. Aí o Senhor estabelece uma ordem. Ele não retirou nada delas, ele só acrescentou uma nova responsabilidade, um novo comprometimento. E eu quero te dizer uma coisa, sempre quando você pleitear alguma causa justa, isso também vai demandar níveis de responsabilidade. Elas não foram lá, pediram, Deus está do nosso lado, tocar o terror. Vamos viver a vida louca. Não. Deus, ouvindo então as questões que foram também justamente levantadas, fala, ok, elas podem se casar com quem elas quiserem, desde que seja dentro do clã, seja dentro da tribo. E elas se submeteram, elas assumiram o papel delas, elas entenderam que não é só ganho, também é responsabilidade, compromisso. Não é só receber, é fazer o certo com aquilo que se recebe. Será que você está disposta a mudar o DNA do seu bairro? O que você pode fazer numa situação de injustiça para interromper o ciclo da injustiça? Vou dar um exemplo para vocês, bem tosco, mas verdadeiro. Existem crianças sendo abusadas dentro do seio familiar. Abusadas sexualmente, abusadas fisicamente, abusadas psicologicamente. Mas na igreja, muitas vezes não se toca nesse assunto. É um assunto desconfortável. Nós precisamos de falar de coisas difíceis. Para evitar que o mal se alastre no meio do arraial. A gente está tendo, não sei como é que está aqui, mas no Brasil, está tendo um pipoco de escândalos. Pastores pedófilos. Missionários que são acolhidos na casa como missionários, mas abusa da filha. Cada história é cabeluda. Porque, gente, o diabo está querendo criar desordem, não é no meio de quem já é dele, não. Quem já é dele já está dançando a música dele.
Ele vem querendo plantar a desordem, o caos, o pecado, a maldade dentro da igreja. E é uma ingenuidade da gente pensar que porque a gente está na igreja, todo mundo é santinho, não tem mal nenhum. Mentira! Dentro da igreja tem ovelha e tem bode. Dentro da ovelha tem trigo e tem joio. Jesus falou que seria assim. Então cuida de não ser joio, cuida de não ser bode. Mas também fica de olho. Mas ninguém quer tocar nesse assunto, por quê? Porque muitas vezes, se você for interferir numa situação de uma família, denunciar aquela família, denunciar o abuso, muitas vezes você vai ter que pegar aquela criança e levar para a sua casa e cuidar como se ela fosse sua. E a gente quer fazer isso não, né? Agora, se você fosse a criança abusada, você ia orar toda noite pedindo para Deus mandar alguém para te resgatar. Vocês estão entendendo? O que nós recebemos, aí eu conecto com aquilo que eu falei ontem. O que nós recebemos não é só para nós. Você tem uma casa bonita? Não é só para você, não. Você tem comida na sua mesa? Não é só para você, não. Você tem um carro para dirigir? Não é só para você, não. Passa por você o favor que Deus te deu para abençoar outras pessoas. E às vezes, na maioria das vezes, vai nos tirar do lugar de conforto. Se Jesus tivesse continuado no conforto, preservando o conforto, nós não teríamos sido salvas. Se os discípulos tivessem preservado o conforto, não mexe não, Jesus já veio, já morreu, está salvo mesmo, deixa morrer, porque senão eles vão vir atrás da gente para matar a gente também. Todos eles morreram de forma violenta, exceto João. Todos eles foram martirizados, passado ao fio da espada, crucificado de cabeça para baixo, partido ao meio, queimado. Eles todos foram martirizados para que o evangelho chegasse em mim e você. Paulo foi degolado. Mas a gente fica aqui no nosso lugar cômodo, enquanto o inferno vai avançando. Nossa, Helena, mas isso aí que você falou é muito grande. Então começa pequeno. Começa pequeno. Você sabe que tem um lugar com trevas lá na sua rua? Entra com a luz de Jesus lá na casa. A casa está um chiqueiro, uma bagunça. A dona da casa está em cima de uma cama com depressão, não consegue nem tomar banho. Arregaça as suas mangas, desce do salto e entra lá na casa da depressiva. Abre essas janelas, lava essas cortinas, lava essa roupa, chama as amigas, limpa a casa, intercedendo, orando e profetizando sobre a vida dessa mulher. Chama o médico, paga a terapia, faz alguma coisa. Tenha coragem. Porque é muito fácil a gente se reunir aqui e falar destemidas. É muito fácil a gente ficar na camiseta aí, fearless. Seja. Vá drasticamente contra as trevas. Vá drasticamente contra a injustiça. E Deus faz o resto. Mas a gente precisa se posicionar. As filhas de Zelofeade não ficaram lá conversando fiado, não ficaram se lamentando. Oh vida, oh céus, oh, por que nosso pai não teve filho homem? Agora não vão ficar fora da herança. Não, elas se posicionaram, foram em quem podia resolver, levantaram a questão, levaram a causa diante das autoridades, diante de Deus, e Deus as respaldou, Deus as abençoou, e Deus as dirigiu. Vocês vão fazer, vocês podem fazer, mas aqui, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Vocês têm que casar com os homens da mesma tribo. Deus mudou a lei, mas Deus também deu direção. O resto foi Deus que fez. Mas elas se posicionaram. Elas tiveram a coragem de se colocar na porta da tenda do encontro. Elas tiveram a coragem. E fé. Coragem e fé. Os princípios que a gente vê nesse texto, nessa história, são coragem com fé, que nos leva a enfrentar o que for preciso, confiando que Deus é justo. Elas foram porque elas confiavam. O Deus que a gente serve é justo. Nós podemos, sem medo,
com coragem e com fé, com confiança, nós podemos nos achegar à tenda do encontro e colocar diante de Deus a nossa causa. Outro princípio aqui é justiça com sabedoria. Justiça com sabedoria. Buscar pela justiça é diferente de ser justiceira. Porque justiceira, você quer entrar na sua força, você quer pegar o abusador, pegar a cara dele, ralar com a cara dele no muro chapiscado, cortar os documentos dele, né? A gente quer, mata, Senhor, destrói, Senhor, acaba com ele, Senhor. Não, a gente entra com justiça, mas com sabedoria. A gente busca o que é certo, sem arrogância e sem egoísmo. Outro princípio que a gente vê nessa história é que Deus ouve e responde. A sua causa justa não passa despercebida para Deus. Aliás, foi para isso que Ele nos convocou. Para nós fazermos diferença. Para nós mudarmos a atmosfera, para a gente colocar tempero, sabor, onde a gente for. Para a gente dissipar as trevas, onde a gente passar. Se Deus nos manda agir dessa forma, imitarmos a Cristo, entregarmos a nossa vida em favor de outros, Ele vai certamente nos respaldar, como Ele fez com Cristo. Se a sua causa é justa, ela não passa despercebida por Deus. E o último princípio que passa para essa história é a responsabilidade. Toda conquista traz consigo um chamado à maturidade e à responsabilidade. Não é só receber a bênção. Não é só sobre os benefícios recebidos. Não é à toa que a Bíblia fala: quem muito é dado, muito será cobrado. Tudo que vocês têm recebido, o que você está fazendo com isso? De que maneira a nossa vida como igreja tem impactado essa cidade? Ah, mas o pastor Everton, a pastora... A igreja não é feita de pastores, não, gente. Uma família saudável, ela não é feita de um pai e de uma mãe sobrecarregada, arrastando os filhos mimados atrás, não. Da mesma forma é a igreja. Igrejas saudáveis não são feitas de pastores que se ralam, se acabam para sustentar um tanto de parasita que não faz nada. E só fica pensando: o pastor não me visitou, o pastor não me cumprimentou, eu vou embora dessa igreja, que igreja insensível. Se a igreja é insensível, seja você a sensibilidade da igreja. Se não tem ninguém para ficar com as crianças, fique você com as crianças. Sabe, gente, quando a gente vê uma necessidade, não é só para a gente criticar, é para a gente suprir. Você enxergou uma necessidade, você viu que um lugar precisa de determinada coisa, seja a resposta. Nós fomos chamadas para ser resposta. E quando a gente não faz isso, gente, o diabo toma conta. Se a gente não ocupa o lugar que a gente precisa ocupar, no nosso trabalho, na escola onde a gente estuda, nas casas que a gente limpa, se a gente não profetiza nas ruas da cidade que a gente anda, se a gente não anda junto com a nossa liderança, orando, clamando, chorando, pedindo direção, para o que a igreja pode fazer como impacto juntos? Porque juntos nós podemos muito mais do que sozinhos. Mas nunca com essa sensação de, deixa o pastor resolver, e vem e senta aí só para desfrutar. Se você vê nesse congresso só para desfrutar, você dançou. Porque agora você é indesculpável. O Senhor nos reuniu aqui para nos convocar à ação, a uma fé prática, uma fé viva. Nos fez ver que nós recebemos a benevolência do Senhor, o favor do Senhor, através dos dons, através da provisão, através do trabalho que Ele nos deu. Ele tem te sustentado nessa nação, ainda que você esteja ilegal aqui, Ele tem te sustentado nessa nação. E o que você está fazendo para corresponder? Faça a sua estada aqui valer a pena. Não seja um parasita dos Estados Unidos da América, não. Não fique aqui só para sugar nas tetas da nação, não. Esse espírito brasileiro que só quer receber, não vale mais na nossa vida. Nós temos o DNA do céu.
Gente, mais do que sermos brasileiros, nós somos cidadãos do céu. E nós seremos a diferença que vai fazer um americano olhar e falar, peraí, tem brasileiros e brasileiro. Tem os caras que só querem se aproveitar, tocar o terror, bagunçar, tocar funk alto, mas também tem aquele povo que serve, que visita, que alimenta, que honra, que paga as suas taxas. Sabe, gente, faz a diferença. Às vezes você está pensando assim, eu vim aqui para pagar minha dívida lá no Brasil. Essa foi a desculpa. Ele já está até quebrantado. Essa foi a desculpa. Você pensa que você está aqui por N causas. Eu vim porque abrir uma porta. Eu vim para estudar. Eu vim porque a minha empresa me transferiu para cá. Eu vim porque eu estava com uma dívida enorme, eu precisava de pagar. Eu vim para enfiar a cara no trabalho, para construir alguma coisa lá no Brasil. Eu vim porque eu estava com medo da violência lá no Brasil, eu quero criar meus filhos num outro ambiente. Seja qual for o motivo, deixa eu te falar, não é só sobre você. Chegou aqui, entrou aqui, está aqui. Deus está permitindo que você esteja aqui ainda. Porque Ele tem um plano. Ele tem um plano. Às vezes o plano dele não é que você fique. Mas enquanto você ficar, você vai semear. Sabe por quê, gente? Porque a América semeou muito no Brasil. Muito. Quantos missionários? Eu já disse para vocês ontem, eu sou fruto de uma família americana de missionários. O meu ministério só existe porque uma família americana não desistiu do meu pai e da minha mãe. Nós estamos aqui para corresponder, para orar pela América. Esse país que já enviou missionário para o mundo inteiro e hoje vive um período pós-cristão. Legalização do aborto. Tantas coisas terríveis acontecendo na América. Deus salve a América. Deus dê sabedoria, dê graça para os governantes. Nós estamos aqui como agentes do céu e não como pessoas que apenas tiram vantagens. Esse não é mais o nosso DNA. Na cristandade é o que eu dou, é o que conta. Não é o que eu levo. O que eu dou, a minha semeadura vai determinar a minha colheita. Melhor coisa é dar do que receber, foi o que Jesus falou. Homens e mulheres de Deus não recuaram, colidiram contra a injustiça, colidiram contra a mentira, colidiram contra a religiosidade, para que você fosse iluminada, para que você tivesse revelação do Senhor, de quem é Jesus Cristo, para que você nascesse de novo. Mas não vale só nascer de novo, gente. A gente nasce e tem que crescer. Nasce, engatinha, anda, corre, fala, se fortalece, estuda, trabalha, serve, investe, constrói, multiplica. Deixa um legado numa outra geração. Vocês estão entendendo? A vida espiritual não é diferente. Você nasceu de novo? E ainda? Tem 10 anos, mas ainda está engatinhando? Tem uma disfunção no seu crescimento, você precisa de cura. Porque o ritmo normal é, eu nasço, eu sou sustentado por um tempo na boca, assim, porque eu não sei comer sozinho. Recebo leitinho. Depois eu consigo comer coisas sólidas. Cresce dente. Eu aprendo a mastigar. Eu aprendo a discernir sabores, escolher o que é bom. Eu aprendo a engatinhar e explorar novos lugares.
Eu me ergo sobre as minhas próprias pernas, mesmo cambaleantes, e eu começo a dar meus passinhos tímidos, que se tornarão em passos largos e corridas. E subir em árvore, e brincar no playground. Aí eu vou para a escola e eu aprendo, meu intelecto expande. Nós deveríamos comer a Bíblia, sermos transformadas pela palavra, a nossa mentalidade espiritual expandir, o nosso olhar espiritual expandir. É maravilhoso a gente receber as palavras que a gente recebeu aqui nessa manhã. Não foram lançadas só sobre mim, gente, foram lançadas sobre nós. Palavras de encorajamento, palavras de empoderamento, uma convocação para que nós profetizemos vida, para que nós nos tornemos profetas da vida no lugar da morte. Mas isso vai exigir que você saia da infância espiritual, que você amadureça, que você pare. Sabe, tem uma época que a criança, ela é tão egoísta, ela não quer dividir os brinquedinhos com o irmão, ela bate na cara do irmão que quer pegar o brinquedinho dela. Chega o visitante e fala assim, filhinho, share com o seu amiguinho. Não share. Não quer dividir. Tem criança que não quer dividir. Aí tem que amadurecer, mamãe e papai tem que trabalhar. Não, filho, tem que dividir sim. É saudável, é bom. Nós existimos para isso, para compartilhar, não é para reter nada para nós. Se ele está numa família saudável, é isso que ele vai aprender. E isso vale para a nossa vida espiritual, gente. Que a gente, como as filhas de Zelofeade, que a gente tenha coragem com fé, justiça com sabedoria, buscando a resposta de Deus com responsabilidade. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça um exercício agora. Será que você pode se lembrar de alguma situação de injustiça que você conhece? Seja na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, na sua família, na escola dos seus filhos, na sua escola. Peça ao Espírito Santo para trazer a sua memória. Que situação que já está estabelecida, que não é boa, que não é favorável, que prejudica algumas pessoas, mesmo que já esteja estabelecido. Já havia uma lei, uma regra, para aquele povo que estava saindo do deserto. As filhas de Zelofeade já sabiam, mas elas perceberam que elas estavam sendo prejudicadas e que outras mulheres na mesma situação também seriam. Então elas não se acovardaram. Elas se moveram em direção daqueles que podiam resolver. Elas levantaram a voz para expor a necessidade. E elas receberam a aprovação, o respaldo do Eterno, mudando assim a lei, as regras, estabelecendo livramentos para tantas outras mulheres depois delas. No primeiro momento parece uma coisa tão pequena, mas que pode ter desdobramentos que a gente nem imagina. Às vezes você conhece uma mulher que apanha do marido. E ela não consegue sair desse ciclo de violência, porque ela não tem como pagar um aluguel. Ou então, ela está tentando manter as aparências, porque na igreja não pode divorciar. Esse casamento já acabou faz tempo. Quando um homem bate uma mulher, esse casamento já acabou faz tempo. Ele já desistiu de ser marido.
Quantas mulheres dentro da igreja sofrendo violência caladas. E muitas não têm coragem de falar, porque sabem que vão ser julgadas e não vão ser acolhidas. Sempre aparece alguém para erguer o dedo e falar assim, mas o que você faz para ele te bater? Ao invés de falar, esse cara é um bandido, vamos denunciar ele e você vai lá para casa. Você vai ficar lá em casa até você reconstruir sua vida. E a gente não quer fazer isso porque tem responsabilidade, né? Pois é, as filhas de Zelofeade arcaram com a responsabilidade. Pensa. Se você mudar a vida de uma pessoa, você pode mudar o destino de gerações. Por isso que a gente é contra o aborto. Porque quando você mata uma criança no ventre, você não mata só uma criança. Você mata toda a descendência que seria essa criança. Toda a vida que iria fluir dessa vida, você mata. Da mesma forma, quando nós não intervimos com a justiça de Deus, para resgatar, para salvar, para preservar, para proteger, para libertar pessoas, nós também abrimos mão de viver o nosso papel e o nosso propósito em prol do nosso próprio conforto. Esther abriu mão. Foi bem-sucedida. As filhas de Zelofeade ergueram a voz. Foram bem-sucedidas. A única coisa que a gente tem que fazer é deixar que o nosso coração seja alinhado com o coração de Deus. Que a justiça dele comande a nossa justiça, prevaleça sobre a nossa justiça. Que as escrituras sejam um farol aceso que não vão deixar a gente pisar em falso. E vão nos dar sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para buscar em oração e jejum. Eu quero ser um instrumento de transformação na vida de mulheres. Eu quero intervir contra a injustiça. Isso às vezes vai me custar. Mas tudo que é bom, custa. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, custa. A sua vida eterna custou o preço mais caro desse mundo. E nós não somos dignas de nos autodenominarmos cristãs se nós não estivermos dispostas a pisar nas pegadas do nosso Mestre. Ele foi contra o sistema religioso da sua época. Ele virou a mesa dos cambistas. Ele estava colocando as coisas nos seus devidos lugares, antes de dar a sua própria vida como sacrifício. E não deu porque mataram Jesus, não mataram Jesus. Como ele mesmo disse, a minha vida ninguém a toma, eu a dou, porque eu quero dar. Que ele seja o nosso modelo, e que a gente também esteja disposta a dar a nossa vida. Às vezes você vai ter que morrer só para o seu ego, só para o seu conforto, só para o seu egoísmo. Às vezes você pensa, quem achar a vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. E você pensa que isso é tão literal. Você vai ter que morrer por amor de Cristo para receber a vida. Você vai ter que morrer para o seu eu, para as suas preferências, para os seus achismos.
e deixar que a justiça dele te alcance e te atravesse e transforme a vida de outros. Ele veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E nós somos chamados a segui-lo. E seguir Jesus não é vir à igreja apenas. Seguir Jesus é viver como ele viveu, fazer o que ele faria. E sim, isso vai exigir coragem e posicionamento. Tome a sua decisão. Senhor, nós te louvamos. Ah, Senhor, nesses dias tão desafiadores que nós vivemos, faz de nós tochas acesas. Faz de nós mulheres que sejam vistas como abrigo, alívio, restauradora de brechas. Que sejamos mulheres que coloquem os seus talentos, as suas habilidades a serviço do próximo e do Senhor. Que a gente sirva o Senhor servindo ao nosso próximo. Que a gente ame o Senhor amando o nosso próximo. Que a gente te visite quando o Senhor estiver preso, fazendo isso àqueles que estão encarcerados. Que a gente te dê pão para comer no dia que o Senhor tiver fome, fazendo isso àqueles que têm fome, não apenas de pão, mas de justiça. Levanta suas filhas, Senhor, aqui nessa nação, como luzes flamejantes, brilhantes, orientando o caminho e incendiando outras, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados e ele veio e me amou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. É a tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Que era sem pecado e não me condenou. E no lugar da morte, vida me ofertou. Aleluia! O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é Ele? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. E a tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada, transformada, renovada pelo Senhor, aquele que me resgatou da escuridão, aquele que me redimiu e me fez noiva e limpa, transformada para resplandecer a glória daquele que nos criou. Minha vida foi transformada. Jesus, eu só tinha os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Obrigada, meu Jesus, Santo, Santo. Aleluias. Que palavra tão abençoada. Que palavra que nos faz refletir o quanto nós precisamos mais da presença do Senhor. Você foi criada para transformar ambientes. Você pode olhar para sua irmã que está do seu lado, para o seu irmão e falar: você foi criado para transformar ambientes. Se o ambiente que você está, ele não está sendo transformado, tem alguma coisa de muito errado.
Helena falou algo aqui que me impactou muito e eu vou levar essa frase. Eu marquei essa frase, Helena, e vou levar ela para a minha vida. A minha semeadura vai determinar a minha colheita. A minha semeadura vai determinar a minha colheita. E a pergunta que eu quero que você saia com ela daqui nessa tarde: quais são as sementes que você tem plantado? O que você tem plantado, mulher? O que você tem plantado, homem? Quais são as palavras que você tem plantado dentro da sua casa? Quais são as palavras que você tem plantado no seu ministério? Quais são as palavras que nós temos plantado sobre a vida dos nossos filhos? Quais são as palavras que temos plantado no nosso ambiente de trabalho? São palavras que vão gerar vidas ou são palavras que vão trazer morte? O que você está colhendo hoje é fruto de uma plantação há 10 anos atrás. O que você vai querer colher daqui a 10 anos vai depender da plantação que você fizer hoje. Comece a plantar vida, mesmo quando você não vê vida. Comece a profetizar vida, mesmo que você esteja num vale de ossos secos. Porque naquele vale Deus pergunta ao profeta: o que você vê? E o Senhor está te perguntando hoje: o que você está vendo? Ah, Senhor, eu estou vendo tudo seco e muito seco. E você acredita que isso pode reviver? Você acredita, mulher, que o seu casamento pode reviver? Você acredita que os seus filhos podem voltar para Cristo? Eu acho que não, que vocês estão muito caladinhas. Vocês acreditam que pode existir vida nesse lugar de morte que de repente você se encontra? Você acredita que pode haver vida sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa, sobre o seu ministério? Você acredita que pode haver vida sobre os sonhos do Senhor sobre você? Eu acredito e eu saio daqui. Eu saio daqui tomando posse dessa palavra. Existe vida do Senhor sobre nós. Existe vida do Senhor sobre a sua vida. Existe vida do Senhor no seu lar. Ah, existe restauração, aonde de repente você só está vendo morte. E eu queria te convidar a você sair do seu lugar. Ah, eu queria te convidar, mulher corajosa, homem corajoso, jovem corajoso, a sair do seu lugar e vir para o altar. Eu sempre gosto de terminar com as minhas irmãs aqui no altar. Se existe alguma área na sua vida que precisa da restauração do Senhor, que precisa de um toque especial. Ah, se existe mulheres aqui que de repente os médicos falaram para você: o seu útero é infértil. Eu quero declarar que existe vida no seu útero. Existe vida sobre o seu útero. Existe vida sobre a sua casa, sobre a vida dos teus filhos. Existe vida sobre as suas finanças. O Senhor não te trouxe lá do Brasil para você viver uma vida miserável aqui, não. O Senhor te trouxe do Brasil. Ah, o Senhor te trouxe lá do Brasil para que você vivesse uma vida frutífera aqui. Para que o seu ministério fosse um ministério frutífero. Para que os seus filhos, fossem, filhos abençoados por Deus.
Heranças do Senhor. É assim que o Senhor diz. Eles são herança, eles são flechas. Os teus filhos não são teus. Eles são do Senhor. Entrega, mulher. Eu tenho visto tantas mulheres segurando as suas flechas. Eu tenho visto tantas mulheres segurando aquilo que Deus entregou para ela. E essa é uma conferência de mulheres destemidas que têm coragem de liberar os seus filhos profeticamente. Às vezes eles estão presos a uma palavra. Nós brasileiros achamos que criamos filhos para nós, não é verdade? Chega uma hora que nós precisamos liberar e liberar no reino do Espírito. E deixar ir. Senhor, faça conforme a tua vontade sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ah, mulher, os sonhos que Deus colocou sobre a sua vida não são teus, eles são do Senhor. Para de segurar. Para de segurar com as tuas forças. As suas mãos são tão pequenas. Entrega nas mãos daquele que tem o poder de fazer aquilo que você não pode fazer. Só tem uma corajosa aqui? Libera no reino do Espírito aquilo que Deus entregou na sua vida. Muitas vezes estamos segurando tantas bênçãos. Muitas vezes estamos impedindo do Senhor liberar tantas coisas sobre as nossas vidas, porque nós retemos. Nós retemos. E a semente, se você reter ela, ela não vai produzir frutos. Toda semente retida, ela não produzirá frutos, mas toda semente plantada, ela vai frutificar. Você recebe essa palavra? Ah, Senhor, em teu nome, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, ainda na tua presença. Espírito Santo de Deus, e nós queremos liberar, Pai. Nós queremos liberar tudo aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Ah, Espírito Santo de Deus, nós não queremos mais reter. Nós não queremos mais reter aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor já falou. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor já liberou. Aquilo que já foi declarado sobre nós. E nós te entregamos agora, Senhor, no teu altar. Nós entregamos no teu altar, Senhor Jesus, os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, na verdade, eles não são nossos. Eles são do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te entregamos, Senhor, os nossos filhos. Porque eles não são nossos. Eles são flechas nas mãos do arqueiro. Senhor, nós entregamos a nossa família, porque ela também não é nossa, ela é um projeto do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, e nós queremos ver essas sementes que o Senhor tem liberado aqui, Senhor. Ah, nessa conferência, Senhor, sendo geradas. Ah, Senhor, sendo geradas num solo fértil que é a tua casa, sendo gerada, Senhor, e produzindo tantos frutos, não frutos para o nosso bel prazer, mas fruto para o engrandecimento do seu nome, frutos para o crescimento, ah, Senhor, da sua obra, Senhor, frutos, Senhor Jesus, que glorifica, frutos que glorifica o teu nome, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós não viemos para essa terra para comer a semente dessa terra, não. Mas nós viemos, Senhor Jesus, para essa terra, Senhor Jesus, para florescer.
Porque a tua palavra nos diz que aonde o Senhor nos plantar, nós floresceremos. E nós floresceremos dentro das nossas casas. Nós floresceremos, Senhor Jesus, dentro dos nossos trabalhos. Nós floresceremos nos nossos relacionamentos também. Nós floresceremos, Senhor, no campo do nosso trabalho. Nós floresceremos nos nossos ministérios. Ah, Senhor, e nós devolvemos a Ti. Nós devolvemos a Ti. Nós devolvemos a Ti tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. É tudo para Ti. É tudo para Ti. É tudo para Ti. Você tem coragem de dizer, mulher? É tudo para Ti. O meu ventre espiritual é Teu. E no meu ventre serão gerados filhos espirituais. Ah, tudo aquilo que o Senhor entregou para mim e para você, nós devolvemos no altar. Assim como Ana fez, ela entregou no altar Samuel. Porque não era sobre Samuel, mas era sobre um profeta que Deus precisava levantar para aquele tempo. Não é sobre você, mulher, mas é sobre um propósito muito maior. É sobre um propósito muito maior. E eu posso te falar que não é para ganhar dólar, não é para você enriquecer, mas é um projeto, é um propósito muito maior do que os seus sonhos pessoais. Ah, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque eu não sairei, Senhor, dessa conferência da maneira que eu entrei. Eu me recuso a sair dessa conferência do mesmo jeito. Ah, Senhor, mas eu saio, Senhor, dessa conferência transformada. Eu saio dessa conferência, ah, Senhor, com uma nova mentalidade. Eu saio dessa conferência, Senhor, sendo corajosa, destemida, sendo uma mulher que o Senhor me chamou. Que o Senhor me chamou para ser. Não uma mulher normal, porque o Senhor não me chamou para ser normal. Ah, Senhor, mas uma mulher, Senhor Jesus, que transformará ambientes para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor.